Prova de número 3. Prova de número 3 que o Charles Finney dá no seu livro. Se o indivíduo quer fazer o bem, ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal, ele amou. A gente sabe que ele foi um homem bom. Agora, se ele quer fazer o mal, mas ele faz o bem, ele quebrou a lei. Um exemplo disso: suponhamos que tenha um médico e você leve o seu filho lá, seu filho está doentinho por causa da garganta, e o médico todo preocupado, o melhor médico que tem de crianças, todo preocupado, vai e se esforça com toda a intenção do coração dele, que ele deseja o máximo bem do seu filhinho. Aí ele erra. E esse erro dele, que não foi intenção, deixa o seu filho mudo. Ele quis de todo o coração fazer o bem, mas ele fez o mal. Ele pecou? Ele pecou? Agora suponhamos que ele foi um médico perfeito. Seu filho saiu de lá, seu filho entrou lá dodói e saiu com uma garganta melhor de todos os tempos, a melhor garganta do mundo e do universo. Ele fez um ótimo bem, mas lá no fundo o que ele queria é o seguinte: eu queria matar essa criança porque eu odeio o William, eu queria errar de propósito para deixar a criança ruim, para fazer o William sofrer porque eu não gosto dela. Ou seja, ele fez o bem, ele fez o bem, mas ele queria ele pecou? Sim. Qual a intenção do seu cavanagh? Não tem? Hã? A intenção do seu cavanagh? Não entendi. Coração. Qual a intenção do seu cavanagh? Kavanak? O que é isso? É em hebraico, não é? Não sei, não conheço. Não conheço. Olha, o cara já tá manjando do hebraico, hein? Glória a Deus. Diga glória a Deus pela vida dele. Vou dar um exemplo. Suponhamos, vou usar você e o Gabriel, agora eu vou usar o William e a Bruna. William e Bruna, suponhamos que o seu esposo faz algo que você gosta muito. Suponhamos que você gosta muito do X, de algo X. Você gosta muito. Não, suponhamos que você quer que seu esposo seja mais carinhoso. E ele se esforça e ele se torna muito carinhoso para você. Isso é um bem, não é? Aí suponhamos só que ele se torna muito carinhoso para você porque ele quer que uma outra pessoa saiba que ele é bem carinhoso, porque ele quer que a outra pessoa fique com inveja de você que tem esse homem maravilhoso. Ele fez o bem, mas o que ele quis? Fazer o mal para outra pessoa. Ele quis o mal. Ele pecou? Pecou. Agora suponhamos, por exemplo, eu tive uma namorada que ela que ela foi estuprada quando ela tinha 15 anos. E toda vez que eu ia fazer carinho nela aqui, ela ficava toda assim, eu achava estranho. Eu falei, ué, o que é isso? Quando eu ia fazer carinho nela aqui, eu estava querendo fazer o bem? Sim. Mas o que eu acabei fazendo? O mal, porque ela tinha aquela lembrança e ela chegava a chorar. E ela não tinha coragem de me falar o que era. Então eu fiz o mal, mas eu queria eu pequei? Agora suponhamos que depois que eu soubesse disso, eu continuasse fazendo a mesma coisa. Eu estou querendo bem ou mal? Mal. Ou seja, demonstrando que o pecado reside na intenção. Prova 4 do Charles Finney no seu livro. Isso ele chama de coânimo. Ele diz o seguinte, que todo país com direito bem desenvolvido, o indivíduo quando vai julgar o crime, julga também a intenção do crime. E tem alguns crimes que eu peguei aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem alguns crimes que só são de fato considerados crimes se tem a intenção. Por exemplo, injúria racial. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu sou um narrador de luta de boxe. Aí tá lutando um negro com um branco. Esse negro dá um soco no branco
e o branco cai e o negro ganha. Aí eu comentando, falo assim, cara, esse cara é um gorila. Eu vou ser processado pelo quê? Injúria racial. Isso é crime no Brasil? Crime. Aí eu tô sendo julgado. Aí imagina, sai nas manchetes, o narrador chamou o lutador negro de gorila. Que absurdo, vai todo mundo ficar doido, inclusive eu e você. Aí esse cara vai se defender. Na hora que ele está se defendendo no tribunal, ele diz o seguinte: não, é que vejam as minhas últimas 20 lutas. Sempre que o lutador dá um soco forte e derruba o outro, eu o chamo de gorila por conta da força. Veja que nas últimas 20 lutas eu chamei 20 lutadores brancos de gorila. Então essa 21ª foi só mais uma, porque o cara deu um soco tão forte que eu o chamei. Aí ficou provado. Não, ele chamava, isso é algo comportamento comum dele, ele chamava até os lutadores brancos de gorila referente à força. Ele cometeu crime? Exato, segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não. Porque o crime de injúria racial deve estar imbuído do ânimo, intenção, dolo de cometer este ato. Outro exemplo, argumento 5 do que o Charles Finney usa, loucos e sonâmbulos. Um exemplo, eu sou sonâmbulo, pessoal. Eita, você não sabia disso, né? Não vai querer mais namorar comigo agora. Eu sou sonâmbulo de fala. Eu falo dormindo. Teve até uma vez, eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Eu tava morando numa cidade e eu aluguei um quarto no fundo da casa de uma família. E aí eu chegava às vezes pro almoço, eu almoçava junto com eles, e eu deitava na sala, às vezes cochilava na sala. Aí beleza. Aí um dia, um dos rapazes, filho desse casal lá que eu morava, chegou em mim e falou assim: ô mano, ele anda meio desse jeito assim, ô mano, vou falar pra você, o aluguel tá caro aí, mano? Como é que tá? Tá pesando pra você? Falei, não, cara, você tá doido, tá, é muito barato, tava barato mesmo, preço assim muito bom. Não, cara, você tá doido, tá bom demais, eu agradeço aí o preço que vocês me fizeram, você tá doido, papá. Não, você tem certeza, Luiz? Porque, ó, fala aí pra nós, hein, cara, se tiver pesando, não sei o que, fala aí. Beleza, tá bom, parou. Depois de alguns anos eu descobri o porquê disso aí. Eu tava lá na sala, dormindo, na hora do almoço com todo mundo, de repente dormindo eu começo a falar assim, desse jeito não vai dar mais não. Não vou aguentar desse jeito, esse aluguel tá caro demais. Todo mundo na sala olhou pra mim, ficaram se olhando pro outro e discutindo, eu acho que o aluguel tá caro. Vamos diminuir o aluguel, tá pesando pro Luiz aí, não, que não sei o que, não sei o que. Aí depois que ele chegou em mim, agora teve uma pior, que essa, que foi o quê? Essa casa dessa família era aquela irmã do coque, imagina aquela irmã do coque, cabelo até aqui, saia até, faz aquele coque, aquela irmã crente do fogo, ouvindo da harpa o dia inteiro, acorda lendo a Bíblia, dorme lendo a Bíblia, ela tá assistindo, tá lavando louça, tá cantando hino da harpa. Teve até o dia que eu ri, observação. Eu fui pregar no lugar e filmei. Aí ela falou assim, deixa eu assistir sua pregação? Deixa. Aí eu codei pra ela e coloquei no fone de ouvido. De repente, eu tô sentado no sofá do lado dela e ela parada. Eu quase dormindo. Quando de repente eu tô quase dormindo, ela assistindo, ela faz assim no sofá. Rapaz, eu dei um pulo. Que é o quê? Ela assistiu a pregação lá, sentiu o poder e tal, né? Mas o que aconteceu? Fomos assistir um filme de noite dormindo junto lá e eu dormi na sala, ele. Dormi na sala. Quando chegou umas 2 da manhã, ela chegou, e eu não sabia, porque eu só soube isso um tempo depois. Ela chegou para me acordar, para mim ir dormir na cama. Então ela me chacoalhou, falou assim, ô Luiz, vai dormir na cama. Aí eu levantei minha mão e falei assim, Satanás, eu te repreendo. Aí ela disse assim, vai me repreender nada, vai dormir aí agora. Então eu sou sonâmbulo de fala. Suponhamos que aquela irmã tivesse chegado em mim quando eu estivesse acordado, nas ótimas intenções, Luiz, vai dormir num lugar mais confortável, que não sei o que e tal.
e eu tivesse olhado e falado para ela assim: Satanás, eu pequei? Se eu estou acordado e ela vem com a boa intenção, porque eu não quis o mal. Agora, porque acordado eu quis o mal, eu quis ofendê-lo, eu quis entristecê-lo, porque ela veio com ótima intenção e de algo bom, vai dormir num lugar mais confortável. Agora, se eu sonâmbulo, eu quis o mal? Não. Então veja... Hã? Vai ter isso que você vai enfrentar, né? Veja, não, é bom que é o seguinte: se eu tiver segredo, de noite eu vou falar tudo. Tem uma pergunta do problema. Fala. E quando Pedro, ele fala, né, com Jesus repreende chamando ele de Satanás. Vamos bater palma para esta pergunta. Eu esperava essa pergunta na outra sala, não fizeram, aqui fizeram. Vamos lá. Se o pecado reside na intenção, a intenção da lei é desejar o bem maior. O pecado é desejar o bem? Intenção. Quando Pedro deseja que Jesus não morra por conta do seu egoísmo judaico, do seu reino, ele desejou o bem maior ou menor? Menor. Porque ele queria a vitória do Messias como o Messias dos moldes judaicos e queria que Jesus não fosse para a cruz. Qual é o bem maior, a cruz ou a vitória judaica? A cruz. Então ele desejou o bem menor, por isso Satanás. Então, mas agora o exemplo... Mas no caso ali, só para ir mais fundo, né? No caso, será que Pedro talvez ele não sabia da cruz? Ou será que eu não lembro se Jesus já tinha falado, né? Então, Jesus já tinha falado, mas eles não... eles ficavam assim, meio sem entender, né? Mas o fato é o quê? A intenção dele, mesmo, não existe essa de intenção ruim por belo bem. Ou a intenção é ruim ou a intenção é boa. Não tem como a intenção ser ruim e ser boa, e pelo bem. Não, se a intenção é pro mal, é pro mal. A intenção de Pedro era má, porque Pedro ainda está com seu coração voltado para o seu próprio povo. Pedro quer que Jesus... Pedro, como eu disse para vocês na aula de número 3, é provavelmente um sicário. Odeia romano. Ou seja, a intenção dele é má. Ele quer o bem menor. Beleza? Sem entender que esse Jesus estende o seu laço de amor a todos. E loucos, por exemplo, um louco, ele deve ser punido para prevenir que ele fira alguém ou pela culpa? O louco tem culpa do que faz? Não, porque ele é louco. Ele não sabe distinguir perfeitamente esses aspectos das suas intenções. E o sexto argumento do Charles Finney é que a Bíblia diz isso. 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 10, diz: se há prontidão de vontade, intenção. E 1 Coríntios 13, quando fala das intenções. E, para esclarecer, que horas são? 33. Para esclarecer mais ainda esse aspecto, que é o quê? Existem dois tipos de intenções. A intenção primeira ou imediata e intenção última. Vou dar um exemplo para vocês. O João Vitor está aqui, João Vitor e Edilson. Os dois estão aqui estudando teologia. Aí você pergunta: por que vocês estão aqui estudando teologia? Qual é a intenção? Eu estou estudando teologia porque eu quero aprender mais da Bíblia. Por que vocês querem aprender mais da Bíblia? Nós queremos aprender mais da Bíblia porque nós queremos entender mais o nosso Senhor e conseguir ensinar mais. Ensinar melhor. Aí nós já podemos talvez chegar lá. Por que vocês querem ensinar melhor? Nós queremos ensinar melhor porque nós queremos alcançar mais pessoas e de forma mais eficiente, sincera e positiva. E por que vocês querem fazer isso? Aí o João Vitor disse assim: eu quero fazer isso porque eu sinto um senso de responsabilidade que eu devo amar os meus irmãos assim, mas o Edilson diz o seguinte: eu quero isso porque eu quero ser um pregador famoso. Perceba que todas as intenções aqui primárias
são as mesmas. O que mudou? A intenção última. Aí eu te pergunto, o João Vitor que quer fazer isso porque ele ama os irmãos, isso é amor ou egoísmo? Agora o Edilson, que está fazendo praticamente as mesmas, ele está fazendo a mesma coisa. Está estudando teologia para entender um pouco mais, para ensinar um pouco melhor, para alcançar mais pessoas. O que mudou foi só a intenção no coração dele, porque ele quer ser famoso. Amor ou egoísmo? Egoísmo. Mas se a intenção da fama dele é para poder alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas? Quê? Se a intenção da fama dele é porque sendo mais famoso, conhecido por mais pessoas... Beleza. Então não é a intenção última. Ele quer ser famoso. Então não é a intenção última. Agora, se assim, não, você quer ser famoso, beleza, por que você quer ser famoso? Aí já não vem aqui. Aí mudaria o quê? Por que você quer entender muito? Para eu ser famoso. Por que você quer ser famoso? Eu quero ser famoso por amor àquelas pessoas, porque eu quero alcançar aquelas pessoas. Mudou a ordem das intenções. Mas um exemplo, se eu quiser aprender tudo isso aí, pensando no galardão... Qual que é a intenção? A intenção é o eu próprio. É pecado querer igreja grande? Não. É pecado eu querer ter poder? Não. Exatamente. Eu acho assim que até o galardão, buscar o galardão não é pecado. O pecado é você apenas fazer por isso. Exato. O problema é estar na intenção última. Jesus incentiva a gente a buscar o galardão. O problema está na intenção última. Está na intenção última. Por exemplo, se eu olho para um morador de rua e quando eu estou aqui, cara, nossa, só eu tenho uma oportunidade ali de resgatar ele porque daí eu aumento meu galardão. Eu estou olhando para a dor dele como um meio de gratificação pessoal. Gratificação pessoal. Isso é amor ou é egoísmo? Egoísmo. É a intenção última. Tem problema se desejar o galardão? Não tem problema em desejar o galardão. Tem problema em desejar ter igreja grande? Não tem problema em igreja grande. O problema não está nas coisas em si, o problema está na intenção última. Então, devemos sempre vasculhar as nossas intenções. Consultar o Senhor. Mostra-me para mim, Senhor. O Agostinho diz o seguinte, que na oração a gente se mostra para Deus, mas na oração a gente mostra para Deus quem a gente acha que é. E na mesma oração, Deus mostra para a gente que a gente é de verdade. Vasculhe as suas intenções, né? Aí eu estou aqui, vamos supor que eu estou aqui ensinando teologia boa, saudável, profunda. Quem não assistiu, reassista as últimas aulas, tem muita coisa lá. Para alcançar mais gente, para que mais gente abra os olhos e abrindo os olhos, mais pessoas sejam alcançadas, a gente se desperte para socorrer as pessoas, resgatar os famintos, os depressivos, os em solidão, os abandonados, os missionários que morrem no campo, lutar por tudo isso. Mas lá no fundo a minha intenção é ter a maior escola teológica interdenominacional do Brasil. Essa que é a minha vontade, porque eu quero mostrar que eu sou o melhor. Eu estou amando ou eu estou em egoísmo? Egoísmo. E perceba que tudo praticamente o que é feito não mudou nada. Sabe o que mudou? A intenção. Perguntas? Pergunta. Quando o Paulo está pregando e ele vê um feiticeiro lá, ele pede o dom do Espírito Santo. Muito boa, muito boa. É pecado pedir o dom do Espírito Santo? Não. A gente não ora pedindo o poder de Deus, o dom do Espírito Santo, que o Senhor nos use? A gente ora para isso. Agora, é pecado pedir o dom do Espírito Santo porque eu quero me sentir... Pessoal, eu vou falar duas coisas aqui. Teve um tempo que eu vi um rapaz numa igreja que, tipo assim, eu era o jovem que mais me destacava, né? Aí apareceu um jovem lá que começou a se destacar e ele pregou, José, e eu senti uma unção de Deus na vida daquele rapaz e eu saí de lá pensando o seguinte, cara, eu preciso orar mais porque eu não posso ter menos unção que ele, não. Tem que jejuar
Vou jejuar mais. Eu chego e falo assim, rapaz, você tá sentindo unção, você tá orando, né? Eu vou começar a orar mais porque eu não vou perder pra você, não. Falei pra ele. É errado pedir o poder do Espírito Santo? Errado é a intenção. O bruxo pediu. Queria comprar. Queria comprar ainda. Qual era a intenção? Falei. Eu ia falar pra você explicar aqui, Paulo, no olho do bruxo falou, você pede. Eu não lembro a fala deles, mas acho que pode comprar o dom de Deus, alguma coisa assim. Eu não me lembro a fala exata dele, não. Então, teve 2 vezes que aconteceu, com Pedro e com Paulo, mas eu não lembro. A partir disso aí nasceu a prática chamada simonia na história da Igreja Católica, né? O que é a simonia? A capacidade de você dar o dinheiro e compra alguma coisa divina. Tem alguém lá no banheiro ou tá todo mundo aqui? Você estava conversando ontem? A sua intenção de querer ser melhor que outro pregador não é, né? A intenção de querer ser melhor que o outro é boa ou ruim? Ruim. Então vamos lá. Por exemplo, suponhamos que eu sou funcionário do João Vitor, na pintura. E eu vejo que o João Vitor começou a ficar velho, depois de um tempo ele não vai conseguir mais dar conta. Então eu quero o seguinte, cara, eu quero ser melhor do que o João Vitor para mim conseguir assumir e conseguir tocar essa empresa. Eu tô pecando? Não. É positivo. Intenção. Intenção. Vasculhe as suas intenções. Ah, então quer dizer que agora de intenção vale tudo? O que vale é só a intenção, não é verdade? O que acontece muito assim nas igrejas, quando um prega e o outro vai lá, prega melhor que aquele, ele até humilha uma pessoa no púlpito. É pecado eu pregar melhor que o Daniel? É pecado pregar melhor que a Ana Laura? É pecado pregar melhor que o João Gabriel? Não, não é pecado, porque senão e daí ninguém prega mais, porque automaticamente, se 2 pessoas vão fazer, alguém vai ser melhor que a outra. Agora o seguinte, é pecado eu falar assim, cara, eu quero porque eu quero ser melhor do que ele. E esse é o fim último. Egoísmo, tá pensando em si mesmo. O aspecto de pecado fica muito mais, deixa de ser só aquela listinha. Não adultero, não mato, não roubo, não, tá. Esse é o maior erro de muitas. Acha que pecado é aquela listinha. Aquilo lá é uma listinha pro beabá de bebê na infância. Aqui já é para quem está adulto. Nós estamos no tempo do Novo Testamento. Aquela época lá é para a gente dar criança existencial ainda. Vou ler aqui um trecho para vocês. Que é o quê? O pecado é a preferência suprema da satisfação própria. A santidade é a preferência suprema do bem-estar do céu. Ou seja, o que é isso? Sabe o que distingue aqui essas 2 coisas? O fato de ser amor e o fato de ser pecado? Intenção. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode estar dando dinheiro para o pobre, ofertando. Se mudou a sua intenção, vasculhe a sua intenção. Eu posso estar sendo um ótimo pastor, visitando, abraçando, mas se o meu desejo lá no fundo é porque eu quero crescer. Então eu vejo eu sou líder de célula, William. Aí, meu Deus, cada pessoa que eu vejo, nossa, eu quero para minha célula. Aí você visita ela, você liga para ela, você ajuda ela, porque no fundo você quer ganhar uma pessoa para sua célula. Você está amando ela de verdade? Você está pecando, porque você está usando ela como um meio de realizar o seu próprio desejo pessoal. Eu quero crescer minha célula. As mesmas coisas. Quando eles falam lá na ceia, se tomar pela... se avalie-se. Na aula da parte da tarde nós vamos falar sobre a ceia. E aí... Sim. Então, depois nós falamos desse tema que vai ser na aula da tarde. Aí a pergunta é, então é só a intenção? Aí a pessoa chega em mim, não, intenção então vale tudo. O que vocês acham? Isso nós vamos responder na aula da tarde. Veja só o que o Fini disse. Se a intenção é de fato genuína e verdadeira, se ela é genuína e verdadeira, a intenção do máximo bem é genuíno e verdadeiro, ele amou. Porque se a gente resumir amor a ato, e aquela pessoa que está tetraplégica, que não fala,
não ouve, não se mexe, só mexe os olhos. Ela consegue fazer algum ato? Então ela parou de amar? Onde reside o amor nessa pessoa? A intenção do máximo bem do ser e do todo. E sabe o que o Charles Finney diz? Isso que é a conversão. Que oração? Tá. Isso que é a conversão. Isso que é a conversão. O Rushduni, eu falei que ia falar do Rushduni, né? Ia deixar a parte atrás, mas eu lembrei dele, não vou falar agora. O Rushduni faz uma crítica atual a dois tipos de igrejas. A igreja da recepção calorosa e a igreja dos guerreiros. Ele faz uma comparação. E o que ele diz? Ele disse, a igreja da recepção calorosa é aquela igreja que está preocupado. Nossa, quando a pessoa na porta da igreja, ele já tem uma recepção, já tem gente pronta para mandar mensagem no outro dia, e gente que liga e visita, e a pessoa se sente acolhida, e aquela recepção calorosa. Isso é errado? Não, porque é fruto do amor também querer receber o indivíduo de forma calorosa. Hospitalidade, isso é fruto do amor. Não é errado isso, mas vejam só o que ele diz. Essa igreja que foca na recepção calorosa, porque ela quer que as pessoas se sintam bem ali e quer que seja um ambiente confortável, para as pessoas se sentirem bem, etc. Aí, normalmente, essas igrejas não têm muita rigidez teológica. Se tem uma pessoa que quer se aprofundar muito em teologia lá, às vezes ela é vista como chata, como orgulhosa. Porque ela quer saber de nada de teologia, de ser sério. Recepção, calor? Porque ela quer crer? Aí o Rushduni diz o seguinte, mas tem a igreja dos guerreiros. A igreja dos guerreiros, sabe o que ela é? Ela pode às vezes falhar na sua recepção calorosa. Mas é aquela igreja que o maior objetivo dela é falar o seguinte, cara, você quer fazer parte da nossa? Então, a partir de hoje, você vai vestir a camisa da nossa guerra de transformar a sociedade e manifestar o máximo bem comum. Pode ter recepção calorosa? Pode, mas meu objetivo é transformar você num guerreiro. Porque a igreja é uma convocação, é uma coletividade de indivíduos convocados que agora vestem essa batalha para lutar contra principados, potestades, contra a injustiça. Então, essa igreja que só quer recepção calorosa, que não sei o que, essa igreja ainda não entendeu que o mandamento é buscar o máximo bem comum. E a nossa conversão é quando a gente sai do estado de egoísmo. Eu me senti bem, a minha bênção, a minha vitória, a minha célula, o meu G12, o meu aquilo, a minha congregação, Essa igreja não entendeu que a conversão é quando o nosso coração sai desse estado de ficar pensando no eu, e agora ele se devota com todas as suas forças para manifestar o máximo bem comum. Normalmente essa igreja do guerreiro está pouco lixando se eles vão crescer muito ou pouco. Meu irmão, quer vir comigo? Amém, vamos lutar junto. Se o outro não quis, amém, nós vamos continuar lutando também. Se vir em crescimento é consequência, não é a intenção última que estava sendo buscada, porque a intenção última que estava sendo buscada era manifestar o máximo bem comum, que é a participação na missão de Deus. E qual é a missão de Deus que eu apresentei na aula passada? Manifestar a plenitude do seu reino. Isso que é conversão. Perguntas? Nenhuma pergunta? Não vem com um uniforme laranjado, não, hein? Laranjado? E a questão dos legendários? Outro dia nós falamos sobre isso, não é muito tema hoje, não. Não é o tema hoje, mas outro dia podemos falar, mas não é o tema. Veja só, nós vamos responder com uma forma um pouco mais profunda na parte da tarde, mas a última pergunta, então se é só intenção vale tudo? É só intenção, então... a minha intenção é boa, não preciso fazer muita coisa. Intenção, é desejo.
Aí muita gente critica essa teologia do Finney porque acusa, ele diz assim, é só desejo, aí ficou naquele negócio intimista, subjetivo. Sabe o que o Finney diz? Vocês não entenderam nada do que eu estou ensinando e do que o Evangelho ensina. Porque se a intenção do coração, William, for pura, genuína, verdadeira, o indivíduo buscará se efetuar. Sabe por quê? Sabe o que está comandando essa minha mão aqui? É a intenção. Sabe o que está comandando esses meus olhos aqui agora, para onde eu estou olhando? Ó, é a intenção. Sabe o que está comandando a minha garganta e o que está falando? As cordas vocais? É a minha intenção. Se a intenção está governada pela Rei do Reino e devotada a buscar o máximo bem comum, a intenção controlará todo o resto. E se a intenção controlará todo o resto, corpo, atos e etc., se manifestará buscando o máximo bem comum. Então, se você diz que tem a intenção, mas não põe as suas forças nisso, você não tem. Eu já disse que o peso não é meu, o peso é nosso, o peso é da igreja. Então, se nós temos de fato, se a igreja, que é a coletividade, somos o nós, temos de fato a intenção de desejar o máximo bem para o morador de rua, mas eu não pego todas as forças que me estão disponíveis para tirá-lo de lá, para dar tratamento para ele, então eu não desejo. Simples. Aquele versículo que fala lá sobre aquele que pode fazer o bem e ele não faz, ele está pecando. Peca, muito bom. Vamos bater palma para a Thaís. Entendeu? Vamos lá. A igreja que tem uma entrada de R$500. Vamos supor, ela entrou lá e teve uma entrada de R$500. O que ela vai conseguir? Qual é a força que ela tem para ser disponível? Ela tem R$500. E é voluntário dos irmãos. A igreja que tem uma entrada de R$500 mil. Aí com esses R$500, vamos supor que eles ofertam, tem alguns coxinhos, alguma coisa deles ali, ofertaram, colocar metade, né? R$250. 250 usou ali, vamos fazer o lanchinho pra gente aqui, pagou, às vezes usou um gás, tal, sobrou 250, esses 250 investiu. R$250. Aí esta igreja de que entra R$500 mil fez a mesma coisa. Ela ofertou R$250. O que vocês acham dessa igreja? Tirana. Egoísta. Não se converteu a este fim ainda, que é o máximo bem comum. Por quê? Porque esta, do que sobrou, ela usou as suas forças disponíveis, mesmo sendo pouco. Essa aqui não usa da força que tem disponível, ela dá o resto. Ela dá a migalha. Ela dá migalha, às vezes, conscientemente, porque ela sabe o seguinte: se eu não fazer um pouco de obra social, o povo vai falar que na nossa igreja não faz nada. Então vamos pegar uma migalhinha para fazer. Agora, se nesta obra não é colocada todas as forças que se têm disponíveis para buscar esse máximo bem comum, esta obra é iníqua. Ela não deseja de verdade. Porque, como diz o Charles Finney, se a intenção de fato já se converteu a isso, a intenção controla todo o resto e ela escolhe os meios. Vamos dar um exemplo. Quando você olhou para a Melly, quero casar com essa menina, ela vai ser minha, ela vai ser minha, ela vai ser minha, ela vai ser minha, ela vai ser minha. Aí você começou a orar e jejuar, aí não deu certo. Não, eu estou orando, jejuando, não está dando certo, vou ter que fazer mais alguma coisa. Aí você decidiu no seu coração que você queria namorar com ela. Se você decidiu, você está decidido, eu quero namorar com ela, você vai fazer alguma coisa? O que você vai fazer? Vai conversar com ela, vai insistir, não é verdade? Agora, se ele falar o seguinte: eu quero, mas não vou atrás não. Ele decidiu de verdade? Não! Porque quem decidiu de verdade, vai! Então, se a igreja, a coletividade, o nós, independente de qual igreja seja, se nós decidimos no nosso coração buscar o máximo bem e não colocamos as nossas forças disponíveis, não vamos atrás, isso é mentira. É uma empresa, não é igreja. Mentira. Se juntar toda a igreja, o coração de Deus, não acaba a fome no coração, não acaba não? Acaba. Rapaz, o primeiro ano que eu fui aluno no seminário lá em Curitiba, teve um professor que apresentou um dado que naquele ano a igreja brasileira tinha arrecadado de dízimo o PIB de Portugal.
Isso do que se sabia, porque tem muita coisa que não sabe, né? Não presta conta e tal. Do que se sabia, cara. Você acha que não tem? Dá isso. A migalha. Só que quem dará a migalha e o Lázaro que está recebendo a migalha, um dia esses dois vão morrer. E um dia eles vão se encontrar com o Senhor. Quem deu a migalha um dia se encontrará com o Senhor. Eu falo da igreja, mas nós também temos os nossos aspectos individuais. Você está depositando as suas forças, né? E qual que é a força de medida de se prejudicar ou prejudicar? Não tem matemática, o Espírito Santo que ensina. Às vezes você vai ter que se prejudicar. Quase sempre. E qual é o limite, por exemplo? Da imprudência. Suponhamos, você tem comida na sua casa, né? Suponhamos que tudo que vai entrar, 100% do que vai entrar, você vai você vai distribuir, você vai deixar de pagar aluguel, vai deixar de pagar a sua luz e você está sem comida na sua casa, passando fome e o Miguel com fome. Você acha que é isso que Jesus quer? Então, mas você também tem que se prejudicar pelo outro. Este equilíbrio exato matemático, a gente não pode fazer pela nossa racionalização, porque é só o Espírito Santo que dá entendimento perfeito desses momentos. É o discernimento do Espírito Santo que vai te instruir. O que a gente sabe é o seguinte: a nossa intenção tem que ser de buscar o máximo bem. Se o Espírito Santo está te guiando num certo momento, eu devo me prejudicar por amor nisso? Se prejudique. Quem que vai te dar o equilíbrio? O Espírito Santo que vai te ensinar, meu irmão. Por quê? Porque nós não sabemos amar de forma perfeita. Só Deus sabe. Nós não sabemos como chegar nesse máximo bem. Nós não sabemos, eu tenho que pisar aqui, eu tenho que fazer aqui. Nessa perfeita hierarquia de bens, tem muitas coisas complexas que a gente não sabe. Nesse momento, o Espírito Santo, nós clamamos ao Espírito Santo guiará. Até onde eu posso ir? Até onde eu não vou? É o Espírito Santo que guia. Pode Só falar. compartilhar um testemunho sobre isso, né? Essa questão. Até em relação à pandemia, né? O que era o prudente fazer na pandemia? Fechar as portas e ficar na sua casa, né? É o prudente. Só que nessa época, foi quando Deus abriu as portas para a gente entrar na aldeia, na mesma época. E todas as igrejas da cidade estavam se fechando, então não tinha muita coisa para fazer na cidade. E eu lembro que a gente foi orar. E orando, o Senhor nos deu aquela passagem: viu, cairão ao seu lado, a sua direita não será atingida. E ao mesmo tempo também a gente conversou com a equipe, né? Dentro da equipe, algumas pessoas falaram: cara, eu não acho prudente. Só que outras entenderam: não, mas Deus nos deu essa palavra. Então a decisão final foi: vamos para a aldeia. Cara, a gente foi para a aldeia, pregou o evangelho durante a pandemia inteira. E ninguém ficou doente, ninguém pegou Covid. Se pegou foi aquele que não, ou seja, que não sabe que pegou, entendeu? E, Sim. enfim, e o evangelho foi pregado. Então, tipo assim, aí eu lembro que esse foi o argumento que eu usei na época, só que eu usei a respeito da fé, né? No mesmo tema, que a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé, ela tem que ser prática também. Falar que crê em Deus e não praticar o que Deus diz para praticar não faz sentido, né? Sim. É morto. Então acho que é aí que entra. Às vezes a gente vai ter que ser imprudente. O que seria mais prudente? Ouvir a Deus ou ouvir os homens? Nesse caso. A Deus, né? Então acho que essa é a questão. A prudência é ouvir a Deus em primeiro lugar. Sim. Exatamente. Então, nessa história, nesse testemunho que ele contou, né? Quem deu discernimento a eles de até onde eles deveriam ali foi o Espírito Santo. Tem casos muito simples. Por exemplo, adultério pode? Não pode, não tem essa conversa. Tem coisas que são diretas, mas tem situações que são mais complexas. Nessas, o que vale ali? Suponhamos que eles não tivessem orado, Deus não tivesse dado uma palavra, mas eles pensassem entre eles mesmos e decidissem ir. E eles errassem, não deveriam ter ido. Mas no mais profundo do coração deles, eles de fato, a intenção era pura, genuína, pelo máximo bem. Eles pecaram? Não. Porque concluímos que pecado e egoísmo residem na intenção. E como eu falei, então a intenção vale tudo? Não, a intenção não vale tudo. Por quê? Então se é só intenção eu não preciso fazer nada? Não, porque se a intenção é verdadeira, ela buscará se efetuar. Amém? Quando Barnabé e Paulo ficam orando e jejuando, o Espírito Santo direciona eles para ir com... Exatamente. Muito bom, muito bem lembrado. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração.
11 horas. Pessoal, vamos fazer uma oração. Alguém chegou depois que eu fiz chamada? Chegou a Maristela e o José Ricardo só, né?